Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de glândula endócrina. Vamos começar com o conceito de hormônio, que nada mais é do que um sinalizador químico, onde uma célula secreta, né, esse sinalizador químico chamado hormônio, né? Pode ser secretado não só por uma célula, mas também por uma glândula endócrina, né? Que pode ser cordonal ou folicular, a morfologia dessa glândula endócrina. E essa glândula endócrina, então, também vai secretar o hormônio, porque é a soma da secreção de cada uma das células, certo? Esse hormônio de ação endócrina vem da ideia de que ele está atuando dentro do corpo, né? Porque é um sinalizador químico que vai sinalizar dentro do organismo, certo? A ação clássica dele é uma célula secreta ele cai na corrente sanguínea e atua no seu órgão-alvo, que muitas vezes, na maioria dos casos, está distante da célula secretora, né? Então, por isso que ele é chamado de sinalizador químico, porque ele emite um sinal, uma informação, e essa informação que sai da célula secretora chega até o seu órgão-alvo. Por exemplo, a testosterona, os glicocorticoides, são exemplos de hormônios em que são produzidos por uma glândula, eles caem na corrente sanguínea e eles não vão atuar na própria glândula, eles vão atuar em outras regiões do corpo. E eles vão chegar lá através da onde? Através da circulação sistêmica, ou seja, através da circulação sanguínea, certo? Só que essa não é a única forma que tem desse hormônio atuar. Existem outras. Por exemplo, a parácrina. Parácrina, que significa, esse para significa ao lado, né? Ou seja, quando a célula secreta o hormônio e ele atua numa célula que está logo ali do lado. Ou seja, ela secreta para dentro de vasos muito curtos. Não está secretando na circulação sistêmica, como no caso da endócrina que eu acabei de falar. Ela está secretando em vasos pequenos, vai percorrer um curto espaço e vai atuar já no seu órgão-alvo logo ali ao lado. Por isso, parácrina, ao lado, né? Pode ser também que não caia nos vasos sanguíneos, que caia no interstício celular, no espaço intercelular, na matriz extracelular. E aí ele vai se difundindo pela matriz extracelular, logo ali, só vai se difundir por uma região muito próxima de onde ele foi secretado, né, atuando então de uma região próxima, uma região uma região ao lado. Por isso a gente chama de ação parácrina, porque o órgão-alvo está ao lado, ok? Exemplo, a gastrina, né, para estimular a produção de ácido clorídrico no estômago. Ela é secretada em pequenos vasos que percorrem curtas distâncias até achar o seu órgão-alvo. Quem é o órgão-alvo da gastrina? Células produtoras de HCl. Existe mais próximo ainda, seria a justácrina, né? O que seria a justácrina? O hormônio não chega nem a ser secretado. Ele fica preso na membrana da célula e o seu receptor está na membrana da outra célula. Por exemplo, né, você precisa ter o contato entre as células. Por exemplo, o TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral. É um exemplo de justácrina. Por quê? Porque o hormônio nem é secretado. Ele está na membrana da célula, ele encontra a membrana da outra célula, ou seja, há necessidade do contato entre as células. Quando esse tipo de ação acontece, a gente chama de ação justácrina. Né? E a autócrina. A autócrina é quando, como o próprio nome diz, auto, né? Ou seja, a ação do hormônio, do sinalizador químico, vai acontecer na própria célula secretora. Né? O alvo é ela mesma. Ela secreta um hormônio que atua nela mesma. Nesse caso, fator de crescimento semelhante à insulina, o IGF. Muitos tecidos produzem esse fator de crescimento em resposta ao hormônio de crescimento, né? Ele é um fator de crescimento, ele é um intermediário, não é o fator de crescimento, não promove o crescimento do tecido só diretamente, ele faz isso indiretamente através desse fator de crescimento, né? E esse fator de crescimento vai atuar na própria célula. Então, esse é um exemplo de ação autócrina. Existem vários outros exemplos, né? Mas por enquanto a gente está entendendo só os mecanismos. E o próximo mecanismo é o feedback. O que é esse conceito de feedback? Feedback, né, do inglês, por português, ao pé da letra, seria o retorno, né? No sentido mesmo da palavra. E aí, você vai me dar um feedback? Qual que é o seu feedback? Qual que é o seu retorno? O retorno é o quê? O retorno, a sinalização química que o hormônio faz. Uma célula secreta um hormônio, esse hormônio cai na corrente sanguínea, vamos supor que ele tem ação endócrina, mas isso vale para a parácrina, para todas as outras formas de atuação. Vamos pegar a endócrina aqui, que é a mais clássica. Tem uma ação no seu órgão-alvo. Esse órgão-alvo vai promover uma resposta que vai atuar, que vai interferir lá na glândula produtora de hormônio.
Quando ele dá essa resposta, quando ele interfere lá na glândula, a gente chama isso de feedback. Ele pode dar um feedback positivo, ou seja, ele tem uma resposta fazendo com que a glândula passe a produzir mais hormônio ainda. Então ele tem um feedback positivo. Como, por exemplo, no caso do estrogênio, da progesterona, para determinar a ovulação, né? Ou feedback negativo. A maior parte dos hormônios são regulados, a concentração sanguínea deles, através do feedback negativo. Como que é o feedback negativo? A glândula produz o hormônio volta na glândula endócrina e fala para ela, olha, reduz aí a produção. Aí ela reduz a produção, né? E aí a concentração do hormônio começa a diminuir. Como diminui a concentração do hormônio, vai diminuir a ação de inibição, né? Do efeito dele. Como tem menos hormônio, o órgão-alvo vai produzir menos efeito de feedback negativo, vai deixar de inibir e vai passar a produzir mais, né? E aí começa a produzir mais, a hora que chega começa a produzir muito, ele volta aqui e inibe de novo. Então é que nem a caixa d'água. Quando você consome a água, a boia baixa, né? E ele começa a encher. Quando a boia se levanta, porque a caixa d'água encheu, ela para de encher. Aí se você usa a água vai diminuindo o volume da água, a boia da caixa d'água diminui, e aí volta a encher a caixa d'água. Assim é o hormônio na sua corrente sanguínea. Quando você produz o hormônio, ele não fica lá para sempre, né? Ele vai sendo degradado, ele vai sendo, vamos supor que nem o pneu de um carro que vai sendo gasto, né? Você vai colocando lá, ele vai reagindo com várias outras coisas, muitos deles vão sendo perdidos. Então a quantidade dele vai diminuindo, como a caixa d'água, que vai diminuindo o volume. Quando ele diminui o volume, a glândula passa a produzir mais dele. Por quê? Porque não está mais inibindo, né? A boia, quando está levantada, ela inibe a saída de água para encher a caixa d'água. Mas quando você não tem muito hormônio, como o hormônio está sendo gasto, né? O seu hormônio aqui representa a água na caixa d'água, né? Esse hormônio diminui a inibição, a boia baixa, passa a produzir o hormônio, né? E o hormônio estimula o órgão-alvo, que seria o quê? Aí o órgão-alvo passa a produzir bastante água, ou seja, a água entra na caixa d'água, aí levanta novamente e mantém o nível. Então você mantém aquela quantidade de hormônio através do feedback negativo, né? A resposta do órgão-alvo para a célula endócrina é o feedback negativo. Esse é um mecanismo de controle da concentração de hormônios, da maior parte dos hormônios, né? O feedback negativo. E é isso aí, pessoal.